Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores e escritoras para poder falar sobre a sua obra, sobre como iniciaram na área da literatura, mas falar também sobre sua vida, sobre curiosidades. Eu sou o tio Flávio e vou conduzir esse programa com vocês aqui. Hoje nós recebemos aqui o Madison Barreto, que tem uma longa atuação na área de teatro e também na literatura. Ele vai falar para a gente sobre esses dois aspectos, tanto o teatro quanto a literatura. Antes da gente apresentar o Madison, você pode nos acompanhar, como sempre, no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, o portal do Jornal Hoje em Dia tem lá as nossas entrevistas toda quinta-feira às 19 horas. E quinta-feira às 19 horas também estamos na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Só que se você perder nesses dias, não tem problema. Lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, tem todos os programas e a gente já está chegando aí no programa número 100. Então a gente tem muita coisa boa guardada e gravada lá. Mas também pode nos assistir e nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Xanaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, Madison Barreto nasceu em 1993, logo ali, em Belo Horizonte, e desde a infância construiu uma relação intensa com a arte de contar histórias na escrita, no palco e na voz. É escritor, ator, dramaturgo, com mais de 15 anos de trajetória aí nas artes cênicas e nas artes literárias. Apresenta o Vitral Podcast, onde conversa semanalmente com artistas e pensadores sobre cultura, arte e sociedade. O seu primeiro livro foi esse aqui, ó, Eu Não Perdi a Minha Fé, foi de 2017. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e é uma biografia que narra a história de alguém que enfrentou perdas, crises e momentos limites. E aí a gente tem aqui outros dois livros dele também, que é O Céu de Roma Negra, que é este aqui, que é um romance. O primeiro é um livro de poesias. Não, o primeiro é biográfico, né? Conta uma história. Falei aqui, inclusive. O livro de poesia é esse aqui, né? Isso. Que vem aqui, que é... Esse aqui é o mais recente. Sim. Que é o livro de poesia, que é o Rosas pelo Caminho. Isso. Não é isso? Vai me corrigindo aí com alguma coisa. Agora, por que a gente te liga muito à poesia? Você tem uma... Ou será que foi pelo primeiro livro? Eu não sei, assim, como ele é o mais recente, talvez foi o que eu falei muito dele nos últimos anos, né? Eu fiz muito vídeo recitando poesias. Esse livro, Rosas pelo Caminho, eu também lancei ele como um projeto audiovisual. Então eu lancei ele, todos os poemas, tem ele no Spotify, que eu recito todos os poemas. E eu fiz alguns vídeos também, né? Que está disponível no YouTube, eu postei no Instagram. Aí, não sei, talvez muita gente a imagem, né? me conheceu por ele, né? Mas acaba que são três públicos bem diferentes, né? Como é um de poesias, um mais biográfico e sobre fé, e o outro romance policial, né? Acabou que eu tenho três públicos muito diferentes. Nós vamos falar sobre isso aí. Eu queria que você falasse para a gente, então, um pouquinho sobre essa questão aqui da arte de contar histórias que a gente tem aqui. Na escrita, no palco e na voz. O que é isso que você faz? Primeiro, que eu já entrei conversando, seja bem-vindo ao nosso espaço. E nos fala aí sobre essa questão da arte de contar histórias em lugares diferentes. Eu acho que fui muito influenciado pela convivência na minha casa. Minha mãe, ela sempre nos incentivou muito na literatura. Minha mãe gostava muito de um tipo de poesia que é uma poesia, é uma crônica poética, que tem sempre histórias, mas com aquele ritmo de escrita, né, de construção do texto poético. E minha mãe, ela sabia muitos poemas de cor, ela sabe muitos poemas de cor, e ela participava muito em eventos, assim, recitando poemas, e eu cresci vendo ela ensaiando isso dentro de casa. Minha mãe também sempre foi envolvida com teatro. Nossa, então você tem exemplo em casa mesmo, né? Não tem como fugir, não, né? Sim, e eu gostava muito disso, assim, de ouvir, e isso tudo tinha muito a ver com histórias. Minha mãe contava muitas histórias pra gente, tanto histórias da nossa própria família, de coisas que ela viveu, que nossa família viveu, quanto histórias de livros que ela pegava, histórias bíblicas, enfim, nossa casa o tempo todo eu estava ouvindo alguma história. Então, muito cedo eu comecei a me interessar por isso, de querer contar minhas histórias também.
Na igreja onde eu cresci, eu sempre fui envolvido no teatro, desde bebê eu já fiz papel de Jesus em todas as idades possíveis. E também, então, desde que eu fui alfabetizado, eu comecei a querer escrever alguma coisa. No meu primeiro ano alfabetizado, ali nos meus 6 para os 7 anos, minha mãe estava internada, e aí, como ela sempre tinha essa questão das poesias, eu quis escrever uma poesia para ela, né? E aí eu fui escrever uma poesia para ela, que ela estava no hospital, eu quis escrever uma poesia para ela, e eu escrevi uma poesia sobre oração, falando de que eu e meu irmão estávamos orando para ela ficar bem, né? Então foi meu primeiro poema foi esse, dos meus 6 para os 7 anos, que minha mãe estava internada. Eu até coloquei ele no início do livro, contando isso. No mesmo ano, no Rosa pelo Caminho. Tá, no início eu conto um pouco. Recente, sim, sim. Né? O Rosa pelo Caminho, eu nunca me vi tanto como um poeta, assim, né? Mas ao longo da vida eu sempre escrevi poesias, só que não era uma coisa assim de eu estar escrevendo sempre. Eu escrevi, às vezes, ao longo de um ano, 3 poesias. Aí no ano seguinte escrevi uma. Até que chegou a época da pandemia, 2020, e a poesia foi uma válvula de escape, assim, de eu começar a me expressar muito poeticamente. E aí eu comecei a reler tudo que eu tinha escrito ao longo da vida, né? Tinha papel espalhado por todo lado de coisas que eu escrevi. E um dos poemas que eu fui revisitar foi esse, que eu nem lembrava muito bem dessa história, de quando eu escrevi esse poema para minha mãe. E aí eu achei ele escrito num caderninho legal. lá em casa, e eu lembrei de tudo que a gente tinha vivido, né? Nossa, a possibilidade de você voltar naquilo com 6 anos de idade, né? Reviver aquela história ali. Sim, sim. E fazer uma declaração de amor em forma de oração para sua mãe, né? Exato. Então, assim, minha mãe sempre foi incentivando isso. Aí eu comecei a escrever alguns contos, comecei a escrever minha primeira peça, meu primeiro esquete teatral que eu escrevi. Eu tinha 7 anos também, que era sobre uma família né, com uns filhos meio levados. Aí eu fui contar aquela historinha, assim, era uma história bem curtinha, mas uma peça para ser 5 minutos. E aí o meu irmão, ele tinha um grupo de amigos que eles iam fazer uma peça, e eles pegaram a minha peça e adaptaram, né? Mas enfim, e aí isso sempre esteve presente na minha vida, de querer contar a história de alguma forma. E eu fazia isso no teatro, fazia isso num texto, de uma história, ficção, ou queria contar alguma história real para as pessoas, né? Então, e agora eu faço isso também através de um podcast. Nosso podcast, a gente sempre recebe pessoas para contarem as suas histórias, né? De ouvir a história da pessoa, de isso que você faz, como é que você chegou nisso, por que você se interessou por esse assunto. Então tudo tem a ver com essa questão de contar histórias, né? É o espaço que você tem diversos espaços, né? Para poder mostrar histórias, que é interessante porque assim, a gente tem espaços na mídia que mostram histórias de pessoas que já são um fenômeno de mídia. Sim. Mas há tantas pessoas anônimas, e com muito respeito nesse anônimo, que não ganhou uma grande mídia, sim, que fazem coisas maravilhosas e que a gente não tem acesso a essas histórias, né? Sim. Então, fazer com que essas histórias cheguem a mais pessoas, através da literatura, ou através dessas entrevistas que você faz no seu podcast, que chama Vitral Podcast, é tão interessante porque a gente honra as pessoas, né, pelas histórias que elas têm, e acaba dando a possibilidade de várias pessoas conhecerem, né, novas histórias. Sim, sim. Agora me fala, como que... em 2017 você tinha quantos anos? Tinha 23. Como que surge a ideia de então fazer o livro que é autobiográfico? Cara, eu já estava escrevendo um outro livro na época, que eu acabei engavetando ele, que era um romance policial também. E aí eu fazia parte de um grupo, de uma companhia de teatro. Romance policial também, porque depois desse veio policial, O Céu de uma Negra, que é um romance policial. Mas eu tinha começado a escrever, assim, com meus 16 anos, um outro livro. E eu tentando me encontrar na escrita, eu passei muitos anos naquele livro, por fim desistir dele. E eu fazia parte de uma companhia de teatro, e o diretor dessa companhia, ele começou a conhecer um pouco da minha história, né? Eu perdi o pai muito cedo, meu pai faleceu, ele teve um AVE, né, um acidente vascular encefálico, o pessoal chama de AVC, quando eu ia fazer 2 anos, e foi uma morte muito súbita, né? Ele estava bem, estava tudo bem lá em casa, e de repente ele passou mal e morreu em uma semana.
E isso desencadeou muitas questões na nossa casa, né? Porque ele era o provedor da nossa casa, ele trabalhava por conta própria, então a pensão que ele deixou não era equivalente ao que era a renda dele. Minha mãe entrou num processo depressivo muito grande, que durou anos, né? Isso desencadeou tentativa de suicídio, e a gente muito pequeno, eu ia fazer 2 anos, meu irmão ia fazer 8, e no meio daquele tumulto da minha infância, né? Eu também tive depressão na infância, eu fui uma criança depressiva nos primeiros anos de vida por conta da perda do meu pai. No meio disso, a gente começou a experimentar um cuidado de Deus naquilo, de algumas manifestações sobrenaturais mesmo na nossa casa, né? De experiências assim, da gente não ter o que comer em casa e, de repente, surgia alguém do nada falava assim, eu fiz uma compra para você, você chegava na nossa porta. Ou ou eu tá brincando e achar R$10, 20 anos atrás, era muito dinheiro, na rua, assim, e aí minha mãe fazia a compra da semana, né, de sacolão. Ou da gente... caso real, né? Muitos casos, assim, né? Tem casos do meu irmão criança, assim, queriam comer um biscoito de chocolate, e minha mãe falou, olha, eu não tenho dinheiro para isso. E aí ela saiu com o meu irmão, assim, ela estava indo para ver se recebia, ela vendia Tupperware. E aí ela foi receber na casa de uma pessoa e falou com o meu irmão assim, olha, se eu receber, eu compro você. Só que aí acabou que ela não recebeu, mas aí no meio da rua veio uma pessoa desconhecida, parou na frente dela e falou, toma, eu comprei para você. E um biscoito de chocolate pro meu irmão. Recheado. Isso aconteceu muitas vezes, assim, na minha infância, sabe? De minha mãe tá doente eu, meu irmão, minha mãe, todos nós tivemos experiência de ver anjos na nossa casa quando eu era criança. De repente eu acordar de noite e ter um anjo andando, né? Eu tinha essas visões quando eu era criança. E aí, assim, todas essas coisas, a gente sempre ficou muito na nossa, a gente não contava isso para as pessoas. Porque assim, como é que eu conto isso para alguém? As pessoas vão falar que isso era delírio, né? Que vocês estavam passando por depressão, todos vocês tiveram um delírio. Foi em função entendeu? da perda, né? Ou, isso é coincidências, sabe? E eram histórias muito íntimas, Vocês né? já eram ligados a alguma igreja? Sim, sempre fomos, né? Da igreja evangélica. E eram histórias muito íntimas, né? Como que minha mãe... a questão da depressão no meio evangélico tinha-se muito preconceito, assim, né? Tipo, como se fosse uma falta, né? De Deus. Hoje a gente, né? fala mais sobre isso, mas sim, ainda no meio geral, né? Assim, parece que... Não, mas no meio religioso, mais. Padres, pastores, outros, né? Pessoas religiosas... Então, né? Então minha mãe, assim, tinha dificuldade de admitir. Minha mãe passou por algumas tentativas de suicídio. Então, só que ela nunca falou isso para as pessoas, de que ela tinha passado por aquilo por vergonha. Como é que poxa, mas você não é uma mulher de fé? Como é que você está fazendo isso? E algumas dessas, assim, né, minha mãe, assim, era impossível ela ter sobrevivido, né? Ela teve problema de saúde, eu muito novo, né? Essa história mesmo dos 7 anos da poesia, eu escrevi porque os médicos tinham, o diagnóstico da minha mãe, ele era irreversível, ela estava com a sinapse, que é uma infecção generalizada, porque os antibióticos não estavam fazendo efeito. Então, assim, eles autorizaram, a ala que minha mãe estava na UTI, crianças não poderiam entrar, mas eles autorizaram eu poder ir lá despedir da minha mãe. Então eu fui lá no hospital, despedi da minha mãe e eu fiz esse poema para ela, sabe? Mas passou algumas semanas, de repente ela começou a melhorar, sabe? Então, todas essas coisas que a gente viveu, que era muito íntimo, que a gente não contava essas coisas para as pessoas, não sabia muito como contar, eu contei isso para o meu amigo, o diretor da companhia que eu fazia parte, e ele falou, cara, você precisa contar isso para as pessoas, né? E aí, assim, eu pensei, mas, poxa, eu com 23 anos vou escrever uma biografia? Qual é o sentido disso, né? Pensava, não, se eu for escrever uma biografia, eu escrevo lá para 70, 80 anos, ou alguém escreve sobre mim depois que eu morrer. Mas aí eu decidi contar essa história. E aí foi um processo de cura também, assim, porque tinha muitas dores, assim, não tratadas, que eu não falava para ninguém, assim, né? Eu passei por muito bullying na escola também, e aí, na mesma época que minha mãe estava internada, eu estava na escola, assim, apanhando de colegas, etc. E eu não contava para o pessoal da escola, ninguém da escola sabia que minha mãe estava internada. E para minha mãe eu não falava para ela que eu estava apanhando na escola. Era um sofrer sozinho, né? Então eu fui muito calado, assim, eu era uma criança, assim, apesar de ser brincalhão, conversar com todo mundo, mas eu nunca falava dos meus sentimentos. Então, chegou na adolescência, isso foi pesando tanto que eu só pensava em morrer na adolescência. Então eu também passei por muitos pensamentos de questão de suicídio e tal, e eu nunca falava isso para ninguém, né? Aí eu comecei a
falar isso no livro, né? A primeira vez que eu falei sobre essas questões, minhas questões com depressão e com questões de suicídio que eu vivi na adolescência, foi na hora que eu fui escrever. A minha mãe soube disso quando ela leu o livro, sabe? Porque ela, como assim você passou por isso e na época você não me falou nada, sabe? Amigos, assim, parentes, assim, que foram ler o livro e falaram, mas vocês viveram isso? E, poxa, vocês não falaram pra gente? E foi uma cura, assim, né? Contar isso, né? Do que a gente A viveu. literatura tem disso, né? Sim, a sim. arte tem disso, né? Porque quando você faz o teatro também, você coloca para fora vivências, né? Sim, que sim. podem ser próprias e que, para escrever, por exemplo, você vai pensar sobre aquilo, você vai revisitar aquilo. Você tem que, às vezes, até reviver aquelas dores, né? Exato, para poder colocar no papel. Exato. Então, assim, foi um processo de cura mesmo, assim, ter escrito esse livro. E ele me libertou, assim, como escritor também, como artista, que eu ficava sempre, nunca terminava um projeto de escrita, né, de um livro, né? Eu sempre escrevi textos de teatro e tudo mais, mas um livro eu nunca ia para frente. Eu já tinha passado várias tentativas, aí esse eu imergi, eu tirei 7 meses, assim, e não saía de casa, assim, para nada, só escrevendo. Né, eu precisei conversar com muitas pessoas, né? Como tem muita coisa que aconteceu, eu era bebê, né? Conversei com minha mãe, com tios, com parentes, fiz uma pesquisa e aí imergi e transformei isso num livro. A arte, a literatura, ela me ajudou muito nesse processo ao longo da vida, né? Uma das curas que eu tive para a depressão na adolescência foi exatamente o teatro, porque no teatro eu podia me expressar. Eu fui muito para comédia também, né? Então, eu comecei, enquanto às vezes eu chorava dentro, sozinho, de repente eu estava fazendo uma peça que as pessoas riam. E aí eu comecei e falei, cara, eu posso fazer algo que as pessoas riem. Eu posso rir, sabe? Então, a literatura, a poesia, o teatro foi me ajudando muito nesse processo também, assim, de lidar com as minhas próprias emoções, de eu poder me expressar. Assim, eu tinha muitas crises de identidade, assim, por causa do bullying que eu passei na infância e adolescência. Como que isso marca as pessoas, né? E aí, de repente, eu podia, no teatro, eu podia fazer uma coisa e, de repente, as pessoas gostavam do que eu estava fazendo, eu podia me expressar. Então, isso foi um processo que me ajudou muito, assim, de me curar, assim, e coisas que... eu fui fazer terapia já depois de adulto, né? Com meus 20 e tantos anos. Mas foi um processo terapêutico, o que eu vivi através da arte. Né? Depois eu fui fazer isso sistematizado com um profissional que me acompanhou. Legal. E foi muito, muito importante. E é bom falar isso também, porque às vezes tem pessoas que não têm essa ideia, né? Acha que o profissional não é para mim, é distante e ajuda muito, né? Com certeza. Uma pessoa de fora te olhar e te ajudar a encontrar esses caminhos. Exato. Agora é interessante que hoje você dá aula de teatro, né? Sim. Você dá aula de teatro para jovens. Atualmente, a turma que eu tenho de teatro, ela tem adolescentes até idosos, né? Eu acho que meu aluno mais novo está com 13, a aluna mais velha que eu tive recentemente tinha 70. Eu já trabalhei em ONG com crianças e adolescentes, já dei curso de teatro que era uma turma só de mulheres, então é muito diverso. Tem uns 4 anos que eu dou aula de teatro, então o meu público sempre foi bem diverso. Agora, com o teatro no meio profissional, tem pelo menos 15 anos que estou envolvido. Primeiro, eu acho que a primeira experiência profissional que eu tive foi essa companhia que eu participei, que era de comédia. Eu sempre trabalhei na igreja com teatro, era uma coisa mais amadora, mas a igreja sempre investia, sempre trazia algum profissional da área, que às vezes não era da igreja, mas que nos dava oficina de teatro, acompanhava os ensaios. Legal. E aí, lá para os meus 19 anos, eu conheci essa companhia de comédia. E era um estilo de comédia de improviso, né? Que você não tem um roteiro, você tem ali um tema e bora pro palco e improvisa, né? E foi que te desafia ainda mais, né? Foi uma grande escola, assim, né? Que eu tive. Essa companhia chamava Entre Amigos. Aí a gente apresentava escola, projeto social, praça, igrejas, qualquer lugar que nos convidava a gente apresentava, né? E dali eu comecei, né, me desenvolver na escrita também mais de roteiros, né? Comecei a dirigir peças, fundei uma produtora de teatro, que é a Tamareira. Né? Nos últimos anos eu tive um espetáculo que eu tive em cartaz aqui em Belo Horizonte, que chama Sara Faça as Malas. A gente teve 3 temporadas ali no Cine Teatro Brasil Valorec, no SESI Minas, Legal. que também é uma comédia. Legal. Então, esse aqui que foi o primeiro, que é o autobiográfico, que fala sobre essa sua história aí da adolescência, fala sobre o bullying, fala sobre a depressão.
e que conecta muito com muita gente, né? Porque fala Com um pouquinho da certeza. sua mãe também, né? Fala do processo que ela passou. Aí você vem para um romance, Sim. né? Qual que é o desafio de fazer um romance, então? Aí E o que é esse romance? Assim, são dois projetos totalmente diferentes, né? Que o outro era uma história real, então eu tinha que trabalhar com ali o que aconteceu. E uma Já história que Céu você se desnuda também, né? Você está Exatamente. contando toda a sua vida. Já no Céu de Roma Negra, ele é um romance policial. Para quem foi jovem ali da década de 90, 80, vai conhecer a série Vagalume. Que são livros que eu cresci lendo, eu era apaixonado. São mais de 100 livros da série Vagalume, de autores brasileiros, e que sempre envolve crianças ou adolescentes investigando alguma coisa, né? E aí eu cresci querendo contar alguma história desse tipo também. No Céu de Roma Negra tem esse perfil. Se passa em Salvador. Roma Negra é um título para a cidade de Salvador, por ser a cidade com a maior população negra fora da África. E aí foi batizado assim muito na cultura de religiões de matriz afro-africana como a cidade, assim como Roma é para o catolicismo, Salvador é para as religiões de matriz africana, como uma capital mundial, assim. Então ele tem esse título por isso. Legal. E Salvador tem... Eu percebi, indo para lá em algumas viagens, meu irmão morou lá há alguns anos, eu percebi uma desigualdade social muito grande e uma influência do tráfico de drogas muito crescente, de guerras de facções criminosas. Né? Tinham algumas facções criminosas que estavam disputando as favelas da cidade. E aí, vendo aquilo, eu quis contar uma história de um romance policial. Eu sempre li romance policial, gosto muito de Agatha Christie, só que eram sempre uma realidade muito diferente do brasileiro, né? Então eu queria pôr um romance policial se passando no Brasil, qual que é o crime típico brasileiro que a gente lida quando a gente liga a televisão? Aí eu pensei, facções criminosas. A desigualdade social que a gente tem nas favelas. Então eu quis fazer um romance policial que passasse nesse contexto, mas que fosse um paralelo, não, fugiu a palavra, assim, né? Mostrando a desigualdade. O meu personagem principal, ele é um adolescente da alta classe e que mora Salvador tem essa característica, tem alguns bairros nobres, muito nobres, e que do lado dele tem uma favela com esgoto assim, escorrendo pela rua. Coladinho e aí eu quis com os bairros de classe rica, né? Assim, Belo Horizonte a gente tem um pouco menos essa desigualdade. Então tem algumas comunidades bem carentes em Belo Horizonte, mas em Salvador isso vi mais nítido. E Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então o Brasil nasceu ali. Então eu quis fazer um livro que se passasse ali contando, mostrasse uma cidade que é o berço do Brasil e que é o berço da nossa miscigenação brasileira também, assim, né? Salvador era a cidade onde os navios com os negros escravizados chegavam, então ali que nasceu a nossa identidade brasileira, assim, de encontro do indígena com o europeu, com o africano, e muito da desigualdade social que a gente vê no Brasil inteiro, das questões do crime brasileiro, de facções criminosas, de corrupção, a gente via ali. Aí eu construí uma ficção para adolescentes, é um livro pensado para um público adolescente que se passa nesse contexto, que mostra a realidade da beleza de Salvador, da história de Salvador, mas também esse rasgo ali na sociedade do tráfico de drogas, de desigualdade social, de corrupção. Então, esse contexto. E o mais recente, que Rosas pelo Caminho, que é de poesias. Qual que é a ideia de fazer poesia? Porque são realmente públicos diferentes e gêneros diferentes, né? Mas qual que é a ideia de fazer poesia? Apesar que você já fazia desde cedo, sim. Né? Você já foi Jesus desde cedo, fazia poesia desde cedo, qual que é a ideia? O Rosas pelo Caminho, ele nasceu no período da pandemia. Logo no início da pandemia, eu perdi algumas pessoas muito queridas, de amigos, né, que morreram, assim, ou ficaram bem debilitados no período da pandemia. E aquela crise, assim, do que vai acontecer com o mundo, o que vai ser da minha vida. Eu tinha vários planos, né? Eu comecei a pandemia com a agenda de teatro e tudo, de repente foi tudo cancelado. Uma hora para outra. Sim, e aí eu comecei a revisitar as poesias que eu escrevi ao longo da vida e comecei a escrever muita poesia, né? Em questão de alguns meses, né? Eu tenho poesia o suficiente para fazer uns 3 livros guardados lá, que eu ainda pretendo publicar. E aí eu comecei a pensar no tema do poema do Carlos Drummond, né, nosso conterrâneo aqui de Minas, das pedras no caminho, e eu sempre ouvia o poema do Carlos Drummond, ele fala das retinas fatigadas, e eu comecei a pensar assim, nossa, minhas retinas estão fatigadas com as notícias que eu estou vendo na pandemia. Não estou querendo ver mais nada disso, né, do tudo que eu estava vendo.
E eu fiquei pensando, poxa, como é que foi o contexto do Carlos Drummond escrevendo essa história, esse poema? E aí eu fui pesquisar sobre a história dele, ele tinha 26 anos quando escreveu esse poema, eu fiquei pensando, o que leva um jovem de 26 anos, e eu estava ali com 27 para 20, mais ou menos, quando começou a pandemia, a falar que as retinas estão fatigadas, né? E aí né, tem algumas teorias, né? Ele nunca falou exatamente o motivo do poema, mas ele perdeu um filho, né? Que a esposa dele estava grávida, e o bebê foi natimorto, né? E aí dizem que ele fez um trocadilho da palavra pedra com a palavra perda. Então ele estava falando no meio do caminho tinha uma perda no meio do caminho. E quando eu vi essa história bem no início da manhã, eu fiquei exatamente o que a gente está vivendo. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma perda, e minhas retinas estão fatigadas, não estou conseguindo mais olhar para isso, que é a realidade que a gente está vivendo. Mas no meio daquilo, eu pensei assim, e o que a poesia pode fazer por nós? A poesia ela não vai remover isso, mas a poesia ela planta rosas no meio dessas pedras, né? Por isso rosas pelo caminho, de repente no meio desse caos que a gente está vivendo, eu ainda posso enxergar alguma beleza, ainda tem alguma esperança, ainda tem motivos para continuar, para ter fé, para ter esperança, e a poesia nos ajuda a perceber isso, de eu olhar para aquelas pedras, mas no meio dessa pedra tem uma rosa ainda. Ele tem uma poesia dessas, né, que fala que no Ele tem uma meio do poesia sobre asfalto, rosa. chama rosa, uma coisa assim, no meio do asfalto brotou uma rosa e que essa Acho rosa que sim. rompeu o ódio, o rancor, a inveja. Sim. E aí eu fui estudar também, tentar entender o que seria essa rosa, né? Porque pode levar para vários contextos, pode ser a educação, pode ser a arte, Sim. que vai rompendo aquele cinza do asfalto. Mas algumas pessoas falam que é o poema, que é a poesia mesmo, que rompe, e algumas outras falam que é a esperança. Sim. Né? Então, aí como a arte deixa aberto, né, para interpretação, mas é muito legal essa história aí da perda e da pedra. Sim. Né? Eu não conhecia essa história. Exato. E aí eu comecei a procurar o que tinha no meio desse caos que a gente está vivendo ali da pandemia, de eu estar indo em velórios de amigos que morreram, infelizmente, por conta da Covid. Eu comecei a falar, mas o que a gente tem de beleza no meio do que a gente está vivendo? E eu comecei a escrever alguns poemas. Eu sempre gostei muito de ir para algum lugar que fosse uma natureza aberta, mesmo que seja só um lote vago, mas de ir para lá, e lá perto de casa tem um espaço assim, que é uma reserva, e eu comecei a escrever algumas poesias do que eu estava vendo lá. Então eu escrevi poesias sobre os pássaros. Jesus ele fala sobre ansiedade, e aí ele fala assim, olha, você está ansioso? Observe os pássaros, eles não plantam, mas Deus dá para ele o alimento. Né? Olha, observe os lírios dos campos. E aí eu comecei a observar os pássaros. E aí eu fiz um poema sobre pássaros. Aí eu comecei a observar o ciclo das árvores. Aí eu fiz um poema sobre árvore. Aí eu comecei a observar o pôr do sol. Fiz um poema sobre o pôr do sol. Isso naquela época, durante exatamente, tudo durante espaço. Isso, exatamente, tudo em 2020 ali. E não fui reunindo necessariamente é um livro que fale só sobre a pandemia, né? Não é sobre a pandemia, é sobre perceber a beleza no meio do caos. Ele fica sendo atemporal, né? De perceber assim, nas dores que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, eu percebo para onde eu posso olhar. Eu falo até sobre 3 movimentos de olhar. Um olhar para o lado, então eu enxergar a beleza em que está do meu lado. Aí eu falo de relacionamento amoroso, tem um poema para minha mãe, tem um poema que meu irmão escreveu, eu falo sobre amizade, eu falo sobre olhar para o horizonte, então enxergar a beleza da natureza, os pássaros, o pôr do sol e todas essas coisas, e falo de olhar para dentro, de enxergar o nosso caos, mas também enxergar a beleza em nós e de perceber os sentimentos que a gente tem. Então eu faço esses 3 movimentos no livro, né? Falo muito da natureza, falo muito de relacionamentos, falo muito de sentimentos. Legal. Qual que é o seu estilo que você mais gosta? Assim, você gosta dos 3? Cara, eu acho que eu gosto de todos. Romance, quem escreve romance diz que não é muito fácil escrever romance, né? Você tem que ter aquele monte de personagem interagindo, você tem que construir cada personagem, apresentar cada personagem. Então é uma história que é muito complexa, né? Agora, a própria poesia tem complexidade. Sim, sim. E a autobiografia é você se mostrar como você é. Exato. Né? Para mim, a poesia e a autobiografia elas são muito similares. Porque na poesia eu também estou me abrindo ali, né? Tem coisas que só a poesia, que a gente não consegue dizer de outra forma se não for por É o seu olhar que está sendo colocado ali, sabe? Né? O romance, que para mim já é diferente, né, disso, mas entra no que eu falei de contar histórias, né? Então eu escrevo muito, o que eu mais escrevo, assim, escrevi ao longo da vida foi textos
para teatro. Então, devo ter uns 20, 25 roteiros, pelo menos, escritos ao longo da vida. E o processo é um pouco semelhante no romance, só que o romance é bem mais extenso, né? Tem mais personagens, tem mais... Pro teatro eu tenho que ver o que vai caber no palco. Né? No romance policial, né, eu tenho todo o que o papel aceitar, né, o papel aceita tudo. Colocando. Então eu levo meu personagem para onde eu quiser, né? Agora mesmo eu estou escrevendo um que é uma fantasia infanto-juvenil, né, que é uma releitura de Pinóquio. Então que é outro universo. Então tem um universo mais fantástico de seres com poderes. Então é outro tipo de universo. Isso no teatro ou literatura? Esse que eu estou fazendo é um romance infanto-juvenil, uma novela, né, que é um texto menor. E ele deve sair quando? Eu espero que saia esse ano, no segundo semestre. Eu estou terminando já os últimos capítulos. Mas, enfim, eu gosto dos três e eu acho que nesse livro que eu estou escrevendo agora, eu estou conectando a poesia com o romance, porque eu estou buscando fazer um texto um pouco mais poético também, sabe? Então é aquele romance poetizado de infantil. Infantil. Esse aqui é infanto-juvenil, né? Esse aqui é mais adolescente, o Céu de Roma Negra. Não, mas o que eu estou escrevendo é infanto-juvenil. Infanto-juvenil, mas infantil. Você tem uma habilidade assim... Infantil, eu faço contação de histórias, né? Eu tenho um personagem de contação de histórias. Mas textos seus para texto eu ainda... Sim, são textos meus de contação de histórias ou de literatura, né? Sei lá, contar a história do Chapeuzinho, Três Porquinhos, ou outros livros, né? Eu sempre fiz contação de história. Escrita minha para infantil ainda não. Esse infanto-juvenil, estamos falando ali dos 11 anos para frente, né? Que é uma outra linguagem também, né? Tem muito visual no infantil, que eu estou dizendo, e que também é um desafio, porque você tem que colocar, às vezes, em poucas palavras, uma ideia. Né? E desenvolver essa ideia em poucas palavras. Acaba que eu gosto de me aventurar em vários gêneros, né? Que aí você vai conhecendo e construindo. Eu gosto de ler vários gêneros, né? Então, na hora de produzir também, eu também quero produzir de tudo aquilo que eu leio, né? Me conta uma coisa, para te achar, para te encontrar, para saber sobre os seus livros, como que as pessoas podem fazer? Eu tenho meu Instagram pessoal, Medson Barreto. Meu nome é um pouco difícil de escrever. M-E-D-S-O-N, né? O nome Edson. A pessoa fala assim, é Medson com A? Pensa que é uma versão americana do nome. Mas só pensar que meu pai chamava Edson, a minha mãe Maria, pegou o M de Maria e juntou como Medson. Medson Barreto. Você me acha no Instagram, meus livros estão disponíveis na Amazon. Pelo Instagram também tem um linkzinho na bio lá que dá para você pedir o livro físico que eu te envio por correios. Tem um canal no YouTube, no Spotify. O YouTube, então, como é que é? Fala de novo aí. Tudo com o meu nome, né? Medson Barreto. O seu podcast está onde? O podcast está no Spotify e no YouTube como Vitral Podcast. Aí tem no Instagram também, o Instagram do Vitral. Enfim, legal. Aí nem falei tanto do Vitral, né? Mas... fica uma outra oportunidade. E convidar as pessoas para irem lá e assistirem também. Sim. Né? Medson, obrigado pela sua participação aqui. A gente fica por aqui e vai esperar aí o próximo livro. Com certeza. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado quem nos assiste ou ouve. Exatamente, que aqui a gente pode assistir, pode ouvir. A gente não escreveu as histórias que foram contadas aqui, mas pode escrever também. Sim. Pessoal, a gente fica por aqui e nos encontramos no próximo programa. Até lá.